Que meu Senhor os abençoe no dia de hoje, como sempre, como todos os dias. Que nosso Deus tenha misericórdia de nós. Como diz um salmo, diz que Deus senta-se nas alturas, em seu trono, e desde lá olha a humanidade, olha os filhos dos homens, olha seus filhos, seus crentes, seu povo. Isso faz nosso Deus. Por isso, estamos confiados que estamos indo pelo caminho correto. Vamos pelo caminho correto. Cada dia Deus nos convence mais, porque sempre Ele está fazendo promessas e essas promessas estão se cumprindo. Tudo se cumpre. E o Senhor tem falado tantas coisas, e não somente o Senhor fala a seu povo, a seus crentes, a seus filhos, senão que Deus também fala acerca do mundo, acerca dos países, acerca dos governos, dos mandatários, dos governantes. O Senhor também fala e o Senhor cumpre. E o Senhor primeiro nos fala, nos informamos, e depois é quando já vem a informação, através dos meios de comunicação, de coisas que já Deus tinha falado, de tal pessoa, de tal país, que aconteceria isso, aquilo. E isso nos enche de muita felicidade. Isso nos faz felizes. Às vezes nós não podemos ser muito abertos aqui, no púlpito, e quanto, pois, desejaria poder testemunhar todas as maravilhas e todas as promessas e tudo que Deus tem falado acerca de tantas coisas, de tantos lugares, de personagens, e contar-lhes o cumprimento da palavra do Senhor. O ser humano pode dizer que vai fazer isso ou aquilo, e Deus já de antemão disse que se fará o que Ele quer, sua vontade. Por isso nós nos sentimos orgulhosos. Eu os convido que leiam, por exemplo, o livro de Daniel, do profeta Daniel, onde aí encontramos tanta riqueza, tanto histórica como também o poder de Deus manifestando-se, como naquela época se manifestou e hoje também se manifesta da mesma maneira. E Deus fala e promete, e Deus é o que faz as coisas. Sem a vontade dele, nada se faz. Com razão, tem um coro que diz que nem as folhas das árvores se movem se não for com o poder e a vontade do Senhor. Portanto, que no dia de hoje, como sempre, vamos estar aqui dispostos para a meditação, a leitura que nós temos, que já estamos aqui com o evangelista João, com o evangelho de João, e vamos dispor nosso coração para aprender, para retomar os exemplos bíblicos para a nossa vida pessoal e dessa maneira fazer a vontade de Deus e agradá-lo em tudo. Portanto, que uma saudação para todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs de todas as igrejas dos diferentes países que Deus tem permitido. E aqui também vocês, que Deus os abençoe, e podem sentar-se, acomodar-se em seus lugares. E hoje nos corresponde em João, capítulo 11. João, capítulo 11. E vamos ler. Aqui tem uma história maravilhosa de Lázaro, um personagem na época, amigo do Senhor Jesus. E diz: estava então enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, foi a que ungiu o Senhor com perfume
e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Enviaram, pois, as irmãs para dizer a Jesus: Vê, Senhor, o que amas está enfermo. E quando o Senhor ouviu, disse: Essa enfermidade não é para a morte, porém para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, quer dizer, o Senhor Jesus Cristo, seja glorificado por meio dela. Por essa doença que Lázaro tinha naquele momento, aparentemente ele tinha morrido, ou para os homens estava morto, mas para o Senhor não. Amava Jesus a Marta, sua irmã, e Lázaro. Quando ouviu, pois, que Lázaro estava enfermo, ficou 2 dias mais no lugar onde estava. Logo depois disso, disse aos discípulos: Vamos à Judéia outra vez. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, agora procuram os judeus apedrejar-te, e outra vez irás para lá? Corres perigo? Porque ali o Senhor tinha saído, porque iam apedrejá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, como vais novamente a este lugar? Lá tem perigo? Respondeu Jesus, lhes diz: Não são 12 as horas do dia? O que anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Porém, o que anda de noite tropeça, porque não há luz nele. Aqui o Senhor estava dando a eles um ensinamento. Estava lhes dizendo que, pois realmente tinha o perigo naquele lugar, mas como o Senhor era perfeito, andava com Deus, fazia as obras de Deus, estava dando bom exemplo, bom testemunho a um povo, a um grupo de pessoas que o seguiam, a seus próprios discípulos. O Senhor lhes falava sempre de Deus e lhes falava que tinha que confiar, tinha que crer em Deus e agradar a Deus, fazer sua vontade, andar bem, para que assim mesmo Deus estivesse com cada um e o guardasse dos perigos, das ciladas, das armadilhas do maligno, dos tropeços de toda tribulação, de toda dificuldade. Isso o Senhor quis dizer a eles. Isso era o que o Senhor lhe dizia, o que anda de dia, para não lhes dizer o que anda com Deus. Então, o que anda de dia não cai, porque não tropeça, porque vê. Mas o que anda de noite, que ignora os caminhos de Deus, ignora que existe um Deus verdadeiro, criador do universo, que nos governa. Quando tem aí essa ignorância, quando se ignora esse conceito, esse conhecimento, é andar de noite, é andar em trevas. Por isso o Senhor estava lhes dizendo: eu ando de dia, eu tenho a Deus, tenho o respaldo, o apoio, a proteção, tenho tudo. Por isso eu não tenho medo de ir a esse lugar, porque Deus vai me guardar e vai me proteger. E o que anda de noite, como ignora a Deus, como não sabe que Deus existe, não conhece os caminhos dele, pois ele sim correrá perigo e cairá no perigo. Isso quis lhe dizer, o Senhor lhes falou de uma forma metafórica, que o que anda de dia, pois não tinha nenhum problema, e o que anda de noite, sim. Portanto, que nós hoje também cuidemos-nos, guardemos-nos e lutemos e busquemos andar sempre de dia, ter a luz,
ter a luz de Deus, ter o conhecimento, a palavra de Deus, crer nele e viver com Deus, para que assim mesmo Deus, pois, esteja conosco, nos guardará, nos protegerá. Veja quantas coisas no mundo nos acontecem, tantas ameaças, tantos perigos, ciladas, e Deus não permitiu que nada de mal nos aconteça, porque andamos com Ele. Portanto, que para andar com Deus, tem que conhecê-lo, tem que conhecer seus caminhos, sua doutrina e fazer sua vontade, pôr em prática os mandamentos dele. Quando já o Senhor lhes deu esta ilustração, ou esta metáfora, disse-lhes: nosso amigo Lázaro está dormindo, mas vou para despertá-lo. Então disseram seus discípulos: Senhor, se estiver dormindo, ficará curado. Não precisamos ir, porque ele está dormindo, então ele vai despertar. Eles não entenderam que o Senhor estava falando da morte, do sono da morte. A morte, pois, é um sono eterno. E aqui o Senhor lhes disse: ele está dormindo, mas tem que ir onde ele está. Jesus dizia no verso 13: Jesus se referiu à morte de Lázaro, mas a eles pareceu que falava do descansar do sono. E Jesus lhes disse abertamente: Lázaro morreu. Alegro-me por vós, por não haver estado ali, para que creiais. Porém, vamos a ele. O Senhor disse que ele se alegrava pelos discípulos que não estiveram ali na morte de Lázaro, senão que agora iriam e o veriam morto e veriam também a glória ou a manifestação de Deus. Então disse Tomé, chamado Dídimo, a seus condiscípulos: vamos também nós, para que morramos com ele. Foi uma forma muito déspota, uma forma não muito boa, como a resposta desse discípulo, muito incrédulo, mas o Senhor sempre tinha misericórdia, sempre teve misericórdia. E, bom, no verso 17 diz: veio, pois, Jesus e achou que já fazia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Então já os discípulos, o mesmo Dídimo, percebeu que era verdade, que ele estava morto. Betânia ficava perto de Jerusalém, cerca de 2.700 metros. E muitos dos judeus foram a Marta e Maria para consolá-las por seu irmão. Então Marta, quando ouviu que Jesus vinha, saiu a seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não morreria. Ela aí, nesse momento, estava reconhecendo que o Senhor Jesus tinha poder, que era um ser muito especial, que, portanto, se ele estivesse, pois o outro não teria morrido. E ela diz, mas bom, diz no verso 22, sim lhes diz, mas também sei agora que tudo o que pedires a Deus, ele dará a ti. Era o que ela via no Senhor. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Marta lhe disse: já sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Aqui vemos que os judeus, quem sabe nem todos, naquele tempo, os daquela época, estamos falando na antiguidade, eles criam na ressurreição, porque Deus tinha prometido, através dos profetas, que Deus, pois, ia castigar,
mas que também teria misericórdia e no final, muitos iam ressuscitar? Iam viver com Deus? Promessas que eles, quem sabe, não entenderam bem, tomaram-nas muito literal, mas tinham esse conceito. E essa mesma mulher, Marta, disse: sim, eu sei que na ressurreição todos vamos ressuscitar. Ainda que naquele tempo tinha um grupo também, tinha uma divisão entre os judeus, porque tinha um grupo que criam na ressurreição, outros diziam que não existia. E aqui no verso 25, quando Marta disse-lhe: já sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus disse: é que eu sou a ressurreição. Eu sou. Eu penso que teve uma surpresa muito profunda em Marta, quando o Senhor lhe disse: eu sou a ressurreição. E ela tinha entendido de uma maneira diferente. Diz: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E ainda que tenha morrido, bom, isto é, quando diz que ainda que tenha morrido, está se referindo a uma pessoa que não conhece os caminhos de Deus, que não conhece a Deus, e anda pelo mundo vivendo sua própria vida, pecaminosa ou como seja, e sem Deus. Essa pessoa está morta para Deus. Mas quando alguém lhe prega o evangelho puro do Senhor, e esta pessoa crê, então diz que se ressuscita, que ressuscita. E também os que morrem fisicamente em Cristo Jesus, como crentes, como fazedores da palavra de Deus, como bom cristão, diz que no último dia, no final, também ressuscitará. E a isto era ao que se referia o Senhor. Quando diz a Marta, lhe diz: é que eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E o que crê em mim, pois, ainda que tenha morrido, viverá. E isto é uma promessa que está, pois, nos profetas. Vamos ler uma promessa que tem em Isaías. Em Isaías, capítulo 26. Em Isaías, capítulo 26. Vamos ler assim rapidamente do verso 13 ao 21. Para falar da promessa que Deus fez naquela época do profeta Isaías, muitos séculos antes do Senhor Jesus Cristo. Diz: Senhor Deus nosso, outros senhores fora de ti têm tido domínio sobre nós. Aqui está o povo, ou remanescente de Israel, especialmente os de Judá, especialmente os habitantes de Jerusalém, que naquele tempo seriam castigados duramente, enviando Deus às outras nações, estrangeiras, essas nações, para que viesse contra Israel e os açoitasse, os acabassem, os fizessem desaparecer. E Deus falava tudo isso, que esses castigos, e ele já, na época do profeta Isaías, já tinha enviado alguns reis de alguns países já à guerra, já tinha destruído a muitos. Então todos se lamentavam, todos choravam e sofriam,
E entre eles o remanescente quer dizer o grupo que Deus tinha escolhido para proteger e para guardar, que não perecessem por completo, senão que eles ficassem esse remanescente, porque desse remanescente teria que vir o Senhor, o Salvador, o Messias no futuro. Então, desse remanescente, Deus sempre cuidou e protegeu durante todas as guerras e todas essas desolações que houve naquela época dos reis de Israel. Então, aqui está falando remanescente, aquelas pessoas que buscavam a Deus e por isso lhes dizia: Senhor, por que está passando todas essas coisas tão difíceis conosco? Quantas, se tu dissestes que éramos seu povo, se tu nos formasses através de Moisés, veja, Senhor, todas as promessas, tudo o que fizeste, agora por que nos abandonas, nos castigas? Estamos sozinhos sem ti, então por isso entre essa oração, entre esses lamentos deles, diz ao Senhor, Senhor Deus nosso, no verso 13, outros senhores quer dizer outras nações, fora de ti têm tido domínio sobre nós, porém, somente com tua ajuda nos lembraremos de teu nome. Os mortos não viverão, as sombras não se levantarão, porque os castigastes, os destruístes e apagastes toda a lembrança deles. Aumentaste a nação, ó Senhor, aumentaste a nação e te fizeste glorioso. Alargastes todos os confins da terra. Aqui estava lhe dizendo, Senhor, tu aumentastes o povo de Israel, lhes destes terras. Lhes destes vitórias em muitas batalhas para que possuíssem muitos terrenos. E agora se lamentam, e agora não temos nada. Então, no verso 16 diz, Senhor, na tribulação te buscaram, derramaram uma oração quando os castigaste, como a mulher grávida, quando está para dar à luz, geme e dá gritos em suas dores. Assim temos sido diante de ti, ó Senhor. Concebemos, tivemos dores como se dessemos à luz, porém demos à luz vento. Nenhum livramento trouxemos à terra, nem lhe nasceram habitantes ao mundo. E logo o Senhor, pois aqui já lhes dá uma resposta. E o Senhor lhes diz, por eles mesmos, lhes diz, teus mortos viverão. No verso 19, teus mortos viverão, teus cadáveres ressuscitarão. Despertai e cantai, moradores do pó, porque teu orvalho, ó Deus, é como orvalho de luz viva, e a terra trará à vida suas sombras. Lhes diz, anda, povo meu, entra em teus aposentos, fecha atrás de ti tuas portas. Esconde-te, diz, por um breve momento, até que passe a indignação de Deus. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar o morador da terra, quer dizer, a todo o povo de Israel, por sua maldade. E a terra descobrirá o sangue derramado sobre ela e já não encobrirá seus mortos, porque diz que o Senhor fez a promessa. No verso 19 que diz, teus mortos viverão e teus cadáveres ressuscitarão. Não se preocupem que vocês não serão totalmente destruídos. E o Senhor falava a este remanescente que ficaria depois da destruição. Por isso é importante ler a Bíblia, ler os reis, as crônicas, ler os livros dos profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, para nos informarmos muito bem dessa parte, como foi que sofreu o povo de Israel, de que maneira Deus os destruiu, acabou com eles, de que maneira Deus tirou essas bênçãos e essas promessas que eles tinham feito, de que eles permaneceriam para sempre como o povo escolhido de Deus, onde Deus estaria se manifestando na vida deles todo o tempo. Mas o Senhor se indignou e através desses profetas dizia que já ia abandoná-los e que estaria formando um povo novo. Mas aqui estamos lendo é desse remanescente que o Senhor diz, eu vou me reservar um remanescente que não será destruído,
porque esse remanescente daí chegará o Messias, o Salvador, e quando ele venha, então, ele começará a formar seu povo, sua igreja, com seu testemunho, com seu exemplo, com seu poder, com sua doutrina, com seu evangelho. Estará o Espírito Santo trabalhando também para formar esse povo perfeito, novo, espiritual. E o Senhor dizia que já não terá nada físico terrenal, já não haverá guerras, não terá guerras entre as nações, por causa de dizer que pertence ao povo tal. Não, dizia o Senhor, dizia que de todo o mundo eu vou escolher pessoas e corações sinceros e converterei e os farei um povo novo. E a esse povo também lhe deu o nome de povo de Israel. Então, baseados aqui, e também aqui em Oséias, passemos aqui a Oséias, estamos falando da promessa de ressuscitar no último dia. Oséias, profeta Oséias, mais adiante de Isaías, um pouquinho antes de Mateus. Oséias 6. O profeta Oséias, capítulo 6, vamos ler 3 versos. 6, vamos ler 1, 2, 3. Diz: Vinde e tornemos para o Senhor. Quem estava falando? O remanescente. O remanescente, escolhidos por Deus, eram os que estavam dizendo: arrependamo-nos, convertamo-nos ao Senhor, peçamos-lhe perdão. Veja, Senhor, tudo o que nos tem feito, veja o castigo que nos tem enviado, seguirá enviando mais castigo para este povo, para esta nação, mas nós temos que fazer algo. E diziam: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos curará. Ele feriu e Ele tapará a ferida. A nós dará vida depois de... Leia o verso 2. Vida depois de 2 dias. E no terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Vocês entenderam? Aqui me dizem que amém. Vocês o que dizem? Também certamente dizem que amém. Bom. Que formosura a forma como Deus fala. Outra metáfora. Então o Senhor diz, o mesmo remanescente diz: a nós dará vida depois de 2 dias. E no terceiro dia, pois, nos levantará. Vocês sabem quem ressuscitou no terceiro dia? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu e, como ressuscitou no terceiro dia, ele foi vitorioso, ganhou a batalha contra o diabo, contra a morte, triunfou, ressuscitou. E ele disse: sigam-me, creiam em mim, eu vou fazer isso com vocês, não vou deixá-los órfãos. Vou enviar o Espírito Santo e o Espírito Santo vai estar com vocês sempre. E sempre é que já levamos mais de 2000 anos e o Espírito Santo está se manifestando em nossas vidas. Glória a nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo não mentiu para nós. Ainda que as pessoas, algumas dizem que foi um profeta comum, normal, que foi um homem, um profeta comum. Se tivesse sido um profeta comum, nós, hoje, depois de 2000 anos, não estaríamos desfrutando do Espírito Santo, da manifestação de Deus, de seus dons maravilhosos, da profecia que Deus nos fala, nos revela, nos dá sonhos, visões, profecias, nos fala. Isso é o que faz Deus hoje, porque essas promessas daquele grande profeta Jesus Cristo, o pastor dos pastores, o profeta, o sumo sacerdote, o Filho de Deus, o nosso mesmo Deus. Então, no verso 2 está essa promessa, que depois diz: e no terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele, diante de Deus, diante do Messias, do Salvador, e conheceremos e prosseguiremos em conhecer o Senhor, como a alva está fixada a sua saída, e virá a nós como a chuva da primavera que rega a terra. Glória ao Senhor. Bom, retornemos aqui a João, onde Marta diz ao Senhor:
Sim, Senhor, eu sei que meu irmão ressuscitará. Eu sei que no último dia ele ressuscitará, porque isso é o que diz nossos pais, isso é o que diz os profetas. E o Senhor aqui, passemos novamente ao verso 25. Disse-lhe: Eu sou a ressurreição e a vida. Assim que Oséias disse: 2 dias e no terceiro dia ressuscitaremos. O Senhor Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida, o que crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Ela lhe disse: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo. Bendito é o nome do Senhor. Havendo dito isso, foi e chamou Maria, sua irmã, dizendo-lhe em segredo: O mestre está aqui e te chama. Ela, ao ouvi-lo, levantou-se depressa e foi a ele. Jesus ainda não havia entrado na aldeia, porque estava no lugar onde Marta foi recebê-lo. Então os judeus que estavam em casa com ela e a consolavam, ao verem que Maria se levantara e saíra depressa, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro chorar ali. Maria, quando chegou ao local em que estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se a seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se estivesses aqui, não morreria meu irmão. Jesus, então, ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam, estremeceu interiormente e se comoveu. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E diz que o Senhor Jesus chorou. Diz que ele chorou. Chorou porque era seu amigo? Disseram então os judeus: Vede como o amava. O Senhor o amava muito. E alguns deles disseram: Não podia este, que abriu os olhos do cego, fazer também com que Lázaro não morresse? Então, murmurando, sempre a murmuração e a crítica. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do que morrera, disse-lhe: Senhor, já fede, quer dizer, tem mau cheiro, pelo tempo que já tinha de ter morrido, porque é de 4 dias, então já tem mau cheiro. Lhe diz. Jesus lhe disse: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Ela o que ia entender, não entendia. Tiraram, pois, a pedra de onde puseram o morto, e Jesus, levantando os olhos ao alto, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Aqui vemos que o Senhor orou ao Pai e lhe pediu que tivesse misericórdia, que o Senhor fizesse um milagre e que ressuscitasse a Lázaro. O Senhor diz: Eu sei que sempre me ouves, lhe diz na oração que o Senhor Jesus Cristo está fazendo ao Pai. Eu sei que sempre me ouves, porém digo isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Porque o Senhor fez tantos milagres, tantos sinais, tantas coisas, tantas evidências, e não criam, não creram. Com todas as evidências, que incredulidade tão forte, que dureza de coração, tinha um coração de pedra. Esperemos que nós hoje, nenhum tenhamos coração de pedra. E esperemos que nós, hoje, em nossa obra evangelizadora, não encontremos pessoas com coração de pedra, senão que sejam pessoas que verdadeiramente se dê e se preste para ouvir a palavra do Senhor e aceitá-la, e adorar ao nosso Deus, porque Ele merece o louvor e a honra. 43 diz: E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que? Morrera, quer dizer, Lázaro saiu, com as mãos e os pés atados com faixas e o rosto envolto em um sudário.
Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o ir. Então, muitos dos judeus que tinham vindo para acompanhar Maria e viram o que fez Jesus, creram. Não, pois isso é um milagre que tenham crido. Porém, alguns deles foram aos fariseus e lhes disseram o que Jesus fizera. Não faltou o hipócrita, não faltou o fofoqueiro e o hipócrita que não crê e foi lá a dar queixas e fazer o Senhor ficar mal e falar mal. Então, aqui diz, então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e disseram: o que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Ao menos reconheceram, não é? Os sacerdotes, os fariseus, lá no sinédrio, pelo menos reconheceram que este homem estava fazendo muitos sinais de poder e via-lhe o poder que tinha. Diz: se o deixarmos assim, todos crerão nele. Então, disse: se deixamos assim as coisas, todos crerão nele, e a nós se acaba o negócio, ou nos acaba aqui o título que temos de sacerdotes, o título que temos aqui dos principais do povo de Israel, lá no templo, daqueles que estavam governando, dirigindo o povo e ensinando a lei de Moisés, supostamente. Então eles viram um perigo. Nós vamos ficar sem nada. Então, não é possível permitir que ele continue. O que vão fazer? Para ver o que inventaram. Diz: se o deixarmos assim, todos crerão nele, virão os romanos e destruirão nosso lugar santo e nossa nação. Tinham temor que os romanos, porque lembremos que naquele tempo estava governando o Império Romano. E diz: virão os romanos e destruirão nosso lugar santo, que era o templo que estava em Jerusalém. E também destruirá nossa nação, o povo de Israel. E eles tiveram esse temor. E, no entanto, isso sim aconteceu, porque o templo foi destruído, porque todos foram espalhados também e destruídos. Conta a história, tem uma história, ou conta a história que 40 anos depois do Senhor Jesus, veio uma guerra e todos foram destruídos e o templo foi destruído. E desde aquela época nunca mais tornou a construir o templo em Jerusalém. Estamos falando daquela época. E creio que até o dia de hoje ainda não tem templo. Creio. Diz aqui no verso 49. Então Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós não sabeis nada, nem dais conta de que nos convém que um só homem morra pelo povo, e não que toda a nação pereça. Não disse isso por si mesmo, mas como era o sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus morreria pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só os filhos de Deus que estavam dispersos. Assim, desde aquele dia, acordaram matar o Senhor. Portanto, Jesus já não andava abertamente entre os judeus, mas se distanciou dali para a região próxima ao deserto, uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com seus discípulos. O Senhor sempre armou de muitas estratégias, e ele se escondeu porque ele estava esperando o dia. Porque ele sabia quando era o dia final dele como ser humano. Diz no verso 55, estava próxima a Páscoa dos judeus.
Nós já falamos e lemos bastante acerca da Páscoa, que era uma festa muito importante, que Deus tinha dito a Moisés que tinha que celebrar cada ano, sacrificando um cordeiro perfeito e fazendo, pois, uns rituais, porque esse sacrifício que se fazia cada ano do cordeiro, essa Páscoa estava simbolizando a Cristo Jesus. Cristo Jesus foi esse cordeiro pascual. Ele era o cordeiro que foi levado ao matadouro. Portanto, que no dia da crucificação do Senhor, e que se celebrava a Páscoa a cada ano, o Senhor Jesus, durante o tempo que esteve, ele também celebrou a Páscoa porque ele tinha que cumprir com toda a lei de Moisés. Porque Deus tinha dito que a lei de Moisés seria revogada, tirada ou anulada, até que se cumprisse tudo, tudo. Uma letra, uma vírgula, um ponto, até que tudo fosse cumprido da lei. Então, aí sim seria anulada. Como os seres humanos, o povo de Israel, nunca, nenhum pôde cumprir a lei de Moisés. Somente o Senhor Jesus Cristo foi o que cumpriu a lei de Moisés. É por isso que, vendo essas coisas, nosso Deus disse a Moisés que tinha que celebrar a Páscoa, a festa da Páscoa, cada ano, até que chegasse Cristo, o Messias, já ele finalizaria já com essa Páscoa. O fim dessa Páscoa foi o Senhor Jesus, o dia de sua morte e o dia de sua ressurreição. Até aí foi o fim da Páscoa e o fim de viver sob os mandamentos da lei de Moisés. Já os seres humanos ou as pessoas já não iam se salvar por cumprir ou por guardar a lei de Moisés, ou por estar celebrando a Páscoa a cada ano, porque isso já ficou anulado com Cristo Jesus, porque ele era o cordeiro, esse cordeiro perfeito que foi sacrificado e que morreu e ressuscitou. Daí em diante começava uma nova etapa, uma nova era na vida dos filhos de Deus ou do povo de Deus. O remanescente que ficou, seguiu, e com esse remanescente Deus trabalhou, dando-lhes o Espírito Santo e os dons, e daí começou essa nova era, essa pregação do Evangelho de Jesus Cristo, e aí se cumpriu tudo o que ele disse, que enviaria o Espírito Santo para que estivesse com os seres humanos e os ajudasse. E agradecemos a Deus que até o dia de hoje isso é assim, que o Espírito Santo se manifesta em nossas vidas e que nós não podemos explicar como é, mas sim nos dá paz, felicidade e alegria e tira de nós essa tendência pecaminosa e nós começamos a viver uma vida nova em Deus e sentimos a Deus e Ele nos fala e nos revela de muitas maneiras e Ele está conosco. Toda essa obra a fez o Messias, o Salvador, Jesus Cristo, por isso cremos nele. Se não fosse assim, nós não creríamos, nem estaríamos aqui no dia de hoje, nem vocês também não estariam ali ouvindo, porque nós não íamos seguir uma mentira. Seguimos uma verdade de Deus. Então, essa festa da Páscoa finalizava com Cristo e o Senhor Jesus, como ele, como nosso Deus, se converteu em ser humano por um tempo. Ele cumpriu toda a lei de Moisés, cumpriu tudo. E quando cumpriu tudo, o Senhor Jesus disse ao Pai: já terminei tudo, tudo está finalizado, tudo acabado já. Eu já cumpri com tudo, agora sim já faça tua vontade. Então essa parte humana do Senhor Jesus foi a que foi sacrificada. E até aí foi a lei, até aí foi os profetas da antiguidade, quando profetizavam do Messias, quando profetizavam para o futuro que viria um Messias, tudo terminou ali. Tudo terminou com Cristo Jesus. E logo o Senhor Jesus disse: não, mas eu não vou deixar vocês assim sozinhos.
Eu vou lhes dar o Espírito Santo e também vou lhes dar profetas. O Senhor disse, vou lhes dar profetas, e vão ter profetas, e vão ter evangelistas, e vão ter mestres. Não se preocupem, não estarão sozinhos, sempre Deus estará com vocês. Nesse povo novo espiritual, nesse Israel espiritual, estará o Espírito Santo, os dons, e terá profetas. Mas esses profetas já não vão profetizar que no futuro virá o Messias, porque ele já veio. Ou que no futuro virá o Salvador, porque ele já veio. Então, os profetas do Senhor Jesus, do Evangelho, são para falar a cada pessoa, para que cada pessoa aperfeiçoe sua vida. Então, esses profetas de hoje, evangelistas, pastores ou mestres de hoje, no Evangelho, já não vão profetizar. Ah, não, é que dentro de tantos anos virá o Salvador. Não, ele já veio, já está conosco. O que vai acontecer para quê? É para aperfeiçoar a igreja, para que cada homem ou mulher deixe de pecar. Cada homem ou mulher que assistem à congregação e que ainda tem muitos pecados, o profeta ou a profetisa, o mestre ou a mestra, ou o evangelista, Deus o usa. E então vai dizer a esse homem, lhe diz, veja, tu tens isto e aquilo, arrependa-te, muda, tua vida não está reta, tua vida já não é perfeita, tua vida espiritual é medíocre. Tu tens que mudar isso, mudar o outro. Esse é o trabalho dos profetas de hoje. De falar a cada pessoa para que cada pessoa se santifique, se aperfeiçoe e viva com Deus. A vida reta que Deus quer que se viva. E assim possamos ganhar a vida eterna. Então, essa é a obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Isso é aqui quando diz que estava próxima à Páscoa. Já lhes falei sobre a Páscoa. Diz, e muitos subiram daquela região para Jerusalém antes da Páscoa, a fim de se purificarem, e buscavam a Jesus. E estando eles no templo, perguntavam-se uns aos outros, que vos parece, não virá a festa? Os principais sacerdotes e os fariseus deram ordem de que se alguém soubesse onde estava Jesus, deveria denunciá-lo para que eles imediatamente o prendessem, a tomá-lo e a levá-lo prisioneiro. E o Senhor Jesus dizia, não é meu dia, não é o momento. E assim, já que eu me adianto também aqui aos acontecimentos, ou quem sabe me estendo, talvez me estendo para que vocês me entendam melhor, me compreendam, porque isso é tão maravilhoso, saber de Deus, poder entender os escritos maravilhosos, é o formoso. Então, por isso eu me estendo e como que saio do tema. Mas realmente que esse é o plano de Deus, o poder de Deus, o que Deus quer que nós leiamos a Bíblia, que aprendamos doutrina, que creiamos em Deus, que vivamos a vida reta, santa e que aprendamos a deixar os pecados e todas aquelas coisas que não agradam a Deus, e tudo está aqui escrito. Aqui é ler e encontrar, dizer, Senhor, tenho que me arrepender disso, Senhor, vou me arrepender, eu vou me cuidar, eu vou andar na retidão e vou te agradar, Senhor. Eu quero te agradar, eu quero viver em teus caminhos. Quero viver a santidade. Quero fazer tua vontade. Isso é o que Deus quer. E Ele quer nós. Sabe como conseguiremos, irmãos e pessoas que estão me ouvindo? Visitas, pessoas pela primeira vez? Ler uma e milhares de vezes. Uma e milhares de vezes. Você termina de ler e torna a começar. E se você quer ler livro por livro, faça-o. Quer ler Salmos? Leia todos os Salmos. Quer ler o livro O Profeta Daniel, que eles disse que leia, que é muito interessante? Pois leia-o. Quer ler o Profeta Ezequiel? Leia. Mas para que vocês se localizem na história e não se confundam, é muito bonito também ler Reis e Crônicas, para que levem como em ordem dessa parte histórica que os profetas mencionam aí, sobre as situações e os reis e os momentos. Então, irmãos e irmãs e pessoas recentes, pessoas pela primeira vez, se vocês querem triunfarem na vida e serem felizes, leiam a Bíblia, e obedeçam a estes escritos e procurem a igreja mais próxima da Igreja de Deus. Veja, aqui está, Igreja de Deus Ministerial Jesus Cristo Internacional, e aqui está.
Em inglês? Ah, não, não está em inglês. Bom, então, irmãos, os convido para que vão à igreja, para que ouçam profecia e recebam o consolo do Espírito Santo. E ler a Bíblia para conhecer o caminho de Deus. Que alegria, que felicidade, vamos orar ao nosso Deus no dia de hoje. Bendito Pai Santo, glorificado teu nome, Senhor. Agradecemos por tuas bênçãos, teu amor, por tua misericórdia. Tem sido tão grande tua misericórdia que tens tido conosco desde o princípio. Desde o princípio dos séculos. Sempre tens sido misericordioso com os seres, com tuas criaturas. Mas as criaturas têm sido mal agradecidas e nunca se interessaram por louvar-te, por agradecer, por honrar-te, por venerar-te e valorizar e apreciar tuas bênçãos, teu amor, tua misericórdia. Sempre o ser humano tem sido infiel, mas nós hoje que estamos conhecendo teus caminhos, queremos ser fiéis, Senhor. Queremos ser fiéis e seguir em frente com tua ajuda. Senhor, temos um inimigo muito poderoso, segundo a nossa parte humana. Poderoso porque somos humanos. Não poderoso porque seja mais poderoso que tu. Senão nós, sim, Senhor. Este inimigo quer nos vencer, quer nos destruir, pôr-nos tribulações, doenças, problemas, conflitos, incompreensões, desamor, destruir vidas espirituais, destruir lares, famílias, gera inimizades. O que esse inimigo não faz, Senhor? Mas tu nos ajudarás, Pai Santo, nos ajudarás, porque nós queremos te seguir, queremos aprender de ti e seguir teus caminhos, sentir tua presença, sentir ao Espírito Santo e sentir a ti próximo de nós. E assim, dessa maneira, seremos apoiados e respaldados por ti, e nos protegerás e nos guardarás, nos ajudarás, Senhor, a vencer o inimigo. E tu nos ajudarás a vencer o inimigo, porque essa é tua promessa. Obrigada, Senhor. Os louvores são para ti, Senhor, a honra é para ti. Tu nos tens dito que a oração é importante, que a oração de fé pode muito. E se pode muito, eu creio que nossa oração, Senhor, pode vencer a esse inimigo, por poderoso que seja contra nós. Pai Santo, ajuda-nos, Senhor, e limpa-nos. Permita que as pessoas, o mundo, todos conheçam teus caminhos, tua existência, e que todos te reconheçam, e que todos se aproximem de ti e te busquem, e te louvem, e te venerem, porque és digno, meu Senhor. Obrigada, Pai Santo, obrigada no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. E também, Senhor, hoje te pedimos, Senhor, misericórdia, que estendas tua mão poderosa, que cura sobre todas as pessoas doentes, dessas doenças físicas, doenças incuráveis. Estendes tua mão que cura, faz milagres e sinais em cada pessoa. Tem muitos que estão clamando a ti, Senhor, estão te pedindo misericórdia, cura, um milagre. Ouça, meu Senhor, o clamor, a necessidade e tenha misericórdia. Também liberta, Senhor, aos que estão sendo cativos ou escravos por esses espíritos maus, por bruxarias, feitiçarias, maldições. Destrua, Senhor, e quebre e corta todas essas maldições e tira todas essas bruxarias e feitiços e liberta e limpa a cada ser, porque tu és poderoso, para ti não tem nada impossível, meu Pai. Obrigada, Senhor e Deus, e te pedimos, Senhor, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Para ele seja a honra, a glória e o louvor desde agora e para sempre. Amém.
Glória a nosso Deus. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? Bendito é o nome do Senhor. Agradecemos a nosso Deus. Muito obrigada, irmãos, que o Senhor os abençoe. A todos vocês, Deus os abençoe. Para as crianças, um beijinho e para vocês um forte abraço. Até breve e sigam em frente. Obrigada, obrigada.